Eu tava no ensino fundamental quando eu fiz uma amiga e com o tempo nós nos tornamos melhores amigas. Ela mudou para outro estado, mesmo mudando para outro estado, nós continuamos nos falando, continuamos trocando ideia, né? A gente gostava muito uma da outra. Quando eu tava ali na beirada dos meus 15 anos, eu decidi ir para a cidade dela para passar férias lá na cidade dela. Quando eu cheguei lá, eu percebi que nós estávamos bem diferentes. Ela com o jeito de ser, de pensar, de agir, as brincadeiras, os posicionamentos, as amizades, os ambientes que frequentava. Ela andava com a galera totalmente diferente de mim. Tipo a galera mais velha, o que pra gente que tem 15 anos, pô, da hora, né? Você tem 15, tem amizade com uma pessoa de 18, que tem carro, que sai, que curte a vida. A gente também quer se sentir mais velho, mas pra mim isso não fazia tanta diferença. Sempre fui uma menina que eu sempre tive consciência de idade. Então, assim, ó, eu tenho consciência que eu tenho 15 e eu não vou fazer coisas de pessoas de 18. Entende? Mas quando eu tiver 18, eu faço. E ela já não, ela já era, sim, se achava adulta e tudo, mas tudo bem. Isso me deixava um pouco, assim, intrigada, mas era sobre ela, não sobre mim. E eu amava a amizade dela. Então, jamais ia questionar ela também. Apesar de sempre estar dando toques, né? Tipo, amiga, né? A galera tá fumando. Amiga, tu vai fumar? Tá bebendo? Amiga, vai beber? Enfim, até que lá na casa dela, eu conheci um rapaz e eu comecei a ter interesse nesse rapaz, falei que ia ficar com ele e ela começou a meio que, tipo, zoar, entende? Por isso que eu falo que os comportamentos dela estavam diferentes. Ela começou a falar que esse cara era feio, que nada a ver, não, pra eu não ficar com ele, que seria zoado e tal. E ela ficava me apresentando pra um amigo dele. Ela falava, nossa, mas olha o amigo dele que é gatinho, o amigo dele não sei o quê. E esse amigo dele, que ela achava gatinho e tava me apresentando, ela já tinha dado um beijo nele. Então ela falava pra mim pra ficar com ele e eu falava que não. Por quê? Porque ela já tinha dado um beijo nele e pra mim isso não era interessante, entendeu? Tipo, ele já ficou com a minha amiga, eu não vou ficar com ele. Então eu fiquei lá com o que ela tava chamando de zoado. Beleza, a gente ficou e tudo, e ela tava com uns comportamentos muito diferentes, mas tudo bem. Eu voltei um pouco, assim, estranha com ela, assim, de ela estar diferente, mas eu não tratei ela diferente. Voltei pra minha casa, normal, o tempo passou, a gente sempre continuou se falando, até que no final do ano, ela que veio pro meu estado. E em um determinado momento, ela pediu o meu WhatsApp pra poder entrar no Instagram de uma pessoa. Entendeu? E eu falei, não, demorou, me empresta o seu pra eu também entrar no Instagram de uma pessoa. E assim nós trocamos o Instagram. Quando eu abri o Instagram dela, eu fui na conversa do cara, do rapaz, que eu fiquei, que ela tava chamando de zoado, lá do estado dela, e vi que eles estavam com um monte de curtidas, de trocas de mensagens e tudo. E eu fiquei extremamente incomodada e fui falar com ela. Quando eu questionei, ela falou assim, amiga, a gente tá trocando ideia, você se incomoda? E eu falei pra ela que sim, que eu me incomodava, sabe? Então eu fico pensando, pô, ela ficava metendo pau no garoto, tipo, tava falando mal do garoto pra mim, falando pra eu não ficar com ele, que ele era zoado, que ele era feio. E agora, tipo, um monte de curtida, um monte de ideia trocada, tipo, fiquei incomodada, sabe? Na verdade, eu me senti traída. Mas não por ele, porque eu não sentia, assim, um amor por ele. Mas por ela, que era minha amiga, né? Que era minha confidente, as pessoas pessoa que eu contava minhas coisas. Fiquei intrigada, mas guardei isso pra mim. Falei, deixa pra lá, não tem problema nenhum. Até que o tempo foi passando e eu fui conquistando as minhas coisas. Lembre, com 15 anos eu comecei a trabalhar com os meus pais. E dali os meus pais começaram a botar na minha cabeça que eu deveria guardar aquele dinheiro, porque quando eu tivesse, né, uma quantidade X, eu poderia dar entrada em algum apartamento, ou quem sabe tirar minha carteira, comprar um carro, enfim, fazer alguma coisa pra mim, pro meu futuro. E assim eu fiz. Eu sempre trabalhei com eles, guardava o meu dinheirinho. Quando eu cheguei ali nos meus 17 anos de idade, eu tava com uma quantidade legal de um dinheirinho na conta e apareceu uma oportunidade bacana de eu dar entrada num apartamento. E nessa época, veja bem, eu era menina que trabalhava, que estudava, que não fumava, que não bebia, que não era de sair. E aí tinha a parte também de que eu comecei a namorar. E quem era o meu atual namorado, né? Quem me mandou mensagem foi o rapaz, vamos voltar, rebobina, lá pro estado dela quando eu era adolescente, que eu queria ficar com o que ela chamava de feio e ela ficava me apresentando um amigo dele, falando que o amigo dele era bonitinho, que o amigo dele, que ela já tinha dado um beijo. Então, na época, eu não ia ficar com ele e também estava interessada no outro. Com os anos, eu comecei a perceber que, tipo, eu fiz certo, porque o amigo dele é quem começou a me mandar mensagem, a gente começou a trocar ideia, esse amigo, e como ela já tinha dado um beijo nele há anos atrás, eu conversei com ele, falei, ó,
lembra que você falou, vivia me empurrando pra ficar com ele, que não sei o quê? Então, ele me mandou mensagem e agora ela, né, assim, ele tava mais bonito, eu com mais maturidade, eu acho que agora vai rolar. E eu conversei com ela sobre isso. E ela super apoiou, falou que tava tudo certo, que legal, que bom, tals, né? Então, ela falou que não se importava. E nisso, eu e ele começamos a ficar. E nós começamos a namorar. E aí, a gente começou a ter um relacionamento. E ele sempre foi um cara muito tranquilo comigo, sempre me tratou com muito respeito, com muito amor. Nunca teve problema nenhum com ela e com ele, entende? Foi um beijo que eles deram há muitos anos atrás e não passou disso. Entendeu? Não tinha mais nada entre eles. Então, tudo bem. Então, ótimo. Então, eu tava numa fase muito boa, trabalhando, estudando, namorando. E aí, eu tive a minha primeira conquista, que foi um apartamento com 17 anos, que eu dei entrada, mas como eu trabalhava, em vez de eu pagar aluguel, eu continuaria ali pagando a prestação. E quando eu comecei a postar isso, a minha conquista, e falar com ela sobre isso, eu comecei a ver que ela teve uns comportamentos muito questionáveis. Ela me tratou diferente, era como se, tipo assim, sabe quando a pessoa parece que não tá feliz com você, não tá tipo, uau, que legal, que incrível, parabéns, você merece, né? Talvez é porque eu me posicionaria assim, ela não teve esse posicionamento comigo. Ela foi muito diferente, ela foi mais ríspida. E aí veio o primeiro comentário. A gente tinha uma amiga em comum. E aí essa amiga em comum falou assim, amiga, vocês são amigos há muitos anos e tal, né? Assim, não, assim, não é por nada não, mas é porque pra quem é amiga, a gente acha isso estranho. Eu virar pra você e falar assim que seu namorado é bonito, beleza, eu tô falando pra você, não, amiga, seu namorado é bonito, combina com você. Tô falando isso com respeito. Agora, ela falou que ele era um gato e que ficaria de novo com ele. E eu fiquei muito chateada de ouvir isso. Que eu falei, não, não é possível, né? E é horrível esses disse-me-disse, mas eu guardei pra mim. Eu falei, deixa pra lá, eu não vou ficar questionando, eu não vou ficar brigando com ela sobre isso. Mas eu sempre tentava, a gente sempre discutia, eu e ela, questionava a outra. Por quê? Porque ela ficava com homem casado. Tipo, ela achava legal ficar com homem casado, com homem comprometido. Ela tinha uma amiga, que era muito amiga dela, que amava muito ela, vivia enfiada na casa dela, que namorava. Então andava os três. A melhor amiga e o namorado e ela. Não é que a melhor amiga terminou com o ex e aí ela foi lá e ficou com o garoto e aí praticamente assumiu o relacionamento pra todo mundo ver. Então, assim, essas coisas não eram legais. Essas coisas não eram certas. Fora que ela começou a fumar igual uma caipora, vivia bebendo, não queria saber da vida, não queria trabalhar. E aí, quando eu tenho uma conquista, ela não tava bem, mas eu era tão apaixonada por ela, eu gostava tanto dela, eu queria tanto que. Eu sou assim, quando eu tô crescendo na vida, eu quero trazer minhas amigas. Eu queria tanto trazer ela, que eu ofereci pra ela dela vir morar comigo. Sabe? Falava pra ela, por que você não vem morar comigo? E aí eu te ajudo a arrumar um emprego, pra você crescer também, pra você poder dar entrada nas suas coisas, pra você poder conquistar suas coisas também, sabe? Mas ela nunca teve realmente disposição pra isso. Até que, por conta dessa história que a menina contou, que ela foi falar do meu namorado, eu fui conversar com ela. Perguntar pra ela, né, o que tava rolando e tal, e aí ela começou a falar mal do meu namorado pra mim. E foi muito estranho. E ela começou a meter o pau no meu namorado pra mim. Gente, eu não aceito que falem mal das pessoas que eu amo. E poderia ser alguém falando dela que eu defenderia também. Entende? Não aceito. Por quê? Porque eu amo essa pessoa, eu não vou deixar falar mal. E aí a gente começou a, tipo, meio que discutir. Eu falando pra ela que não era legal, que, tipo, o que ela tava fazendo e que, tipo, era muito questionáveis algumas coisas, algumas atitudes dela, que não era bacana. E ela me solta aquela época que eu tava conversando com o fulano, que você ficou incomodada, eu tava certa mesmo. Deveria ter continuado conversando. Entende? Tipo, cara, por mais que é uma coisa boba, a pessoa tá jogando na minha cara uma época que eu ficava com a pessoa que me magoou ao extremo, que eu não contei pra vocês sobre ele, mas é uma história que dói, que machuca, que eu não gosto de lembrar, que eu, tipo, tive uma coisa com ele muito diferente. E ela falar isso pra mim é como se ela tivesse enfiado o dedo na ferida, sabe? Porque ela era uma pessoa que eu amava, que eu me importava. Então, assim, ela falar que tinha que ter continuado falando com ele, pô, como assim, entende? Era minha amiga, ela fez certo em ter parado. E não é porque agora a gente tá brigando que você tem que voltar atrás e falar que você tinha que ter continuado, entende? E enfim, a gente discutiu, a gente bateu boca, a gente não tá bem uma com a outra. E assim, a gente conversou e meio que se resolveu. Mas hoje eu venho compartilhar com vocês essa história porque eu preciso muito de me posicionar diante a isso. Eu não sei como. A gente é muito diferente, né? Como eu disse, ela fica com pessoas casadas, ela bebe, ela fuma, ela sai, ela fica com um monte de pessoas, ela não tá nem aí pra nada, ela não trabalha, ela não tem um objetivo de vida e eu já sou totalmente diferente.
né? Eu tenho um relacionamento, eu trabalho, eu estudo, eu tenho minhas coisas, eu tenho objetivo de vida, eu tenho propósito, eu não bebo, eu não fumo, eu não sou de sair, eu sou extremamente diferente dela. E o que fica na minha cabeça é, vocês deixariam a amizade de vocês de infância pelas diferenças? Vocês acham que realmente chegar na vida adulta é deixar o passado que é diferente de você para realmente estar alinhado com aquilo que convém? Ou amizade de verdade é você respeitar as diferenças dos outros e mesmo que vocês não tenham nada a ver, você continuar sustentando essa amizade? Me dê uma luz, porque de verdade eu amo essa amizade, mas eu prefiro amar a mim mesma, sabe? Oi, minha cats, tudo bem com vocês? É uma decisão difícil você saber o que de fato, né, é bom pra você e o que não. Mas a gente faz uma pergunta muito simples, de forma direta. Ela já te afetou? Quantas vezes ela já te afetou? Como ela já te afetou, né? Qual nível que ela já te afetou? E aí, a gente vai buscar um equilíbrio entre a amizade de vocês. De modo direto, quantas vezes você afetou ela? Você falou alguma coisa também pra magoar? Você também teve alguma atitude que ela teve que passar por cima para te perdoar, entende? Então, assim, tem que ter um equilíbrio. Tudo na vida é um equilíbrio. Relacionamento, amizade, trabalho, tudo. Quando você tá numa relação desequilibrada, ela fica desarmônica. E quando você tem uma amizade, um relacionamento, né? Um relacionamento, seja com amigo, com mãe, com pai, com trabalho, com qualquer pessoa, desarmônico, sempre vai pesar para um lado. E essa pessoa sempre vai sair, né, machucada, até ela realmente entender que tá desarmônica e sair. Talvez você esteja nesse lugar de desarmonia, de você nunca fez nada parecido com o que ela já fez. Ela fala na história, né, que ela se sente culpada porque ela namora o atual dela, já deu um beijo nessa amiga. Mas você perguntou, você como amiga, você foi lá, você perguntou, né, você respeitou aquele momento, aquele tempo, aquele espaço que você teve. Então, assim, eu acredito muito que se ela ama você, se ela gosta de você, outros comportamentos tinham que vir dela sim. E se tá desarmônico, se ela te provoca coisas que você não provoca nela, ou se você estende a sua mão para coisas que ela não te estende de volta, a relação tá extremamente desarmônica e provavelmente vocês vão chegar a brigar outras vezes e você vai ser sempre a que vai ficar magoada porque ela já está acostumada a passar por cima das pessoas para poder se beneficiar. Você não. Então, uma hora assim, ela vai acabar passando por cima de você também. Então, toma cuidado, né? E pensa bem. E busca um equilíbrio. Se você conseguir um equilíbrio nessa relação, vocês vão conseguir ser amigas. Se você não conseguir um equilíbrio nessa relação, vocês não vão conseguir ser amigas. E assim é pra qualquer coisa na vida. Mande sua história se você também já passou por algo com a sua amizade, se você também tem dúvidas, se você continua ou não amiga de alguém, se tem alguma situação acontecendo com você, deixe nos comentários o que você faria, se você cortaria essa amizade ou se você continuaria. Curta, comenta, compartilhe, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.